imagine um programa. O que esse programa faz? É um programa de Word. Escreve texto. O programa tem uma natureza, ele é um programa de Word. Ele serve para escrever texto. Por ele ter uma natureza, ele define a natureza do que ele vai produzir. Então, quando eu uso o Word, a realidade que eu produzo, o produto que eu produzo é texto. Por quê? Porque eu estou usando um programa de natureza de texto, que é o Word. Se eu quiser usar o Word para produzir um filme, para produzir música, não vou conseguir. Por quê? Porque a natureza do programa não é essa. Então eu não vou conseguir produzir um produto, uma realidade, com um programa que não tem uma natureza para tal coisa. O Word não tem natureza para produzir música, vídeo, imagem. Tem para produzir texto. Então, quando eu opto por usar o Word, eu produzo texto. Se eu quiser produzir música, eu vou usar outro programa, que não o Word. Por quê? Porque o outro programa tem uma outra natureza. Ao ter uma outra natureza, ele possibilita produções de coisas dentro daquela natureza. Então, com o programa de música, eu consigo produzir música. Só que também com o programa de música eu não vou conseguir produzir texto. Porque o programa de música tem a natureza para produção de música e não para texto. Para texto é o Word. Muito bem. Se eu quero produzir realidade humana, devo usar o programa que produz realidade humana. Por quê? Porque para produzir realidade humana, eu devo usar o programa que produz realidade humana. Ao usar o programa que produz realidade humana, dentro da natureza desse programa, eu vou fazer infinitas coisas. Só que eu não consigo transcender a natureza do programa. Assim como eu não consigo produzir música no Word, eu também não vou conseguir produzir uma outra realidade que não seja humana usando uma forma humana, usando um programa de criação de realidade humana. O que é esse programa de criação de realidade? É a humanidade. É a humanidade. Então, quando eu vou criar a realidade, quando eu nada vou criar tudo, eu escolho uma forma. Por estar escolhendo o programa, eu estou me limitando. Ninguém me obriga, mas eu escolho. Não, eu quero criar texto, escolho o Word. Eu quero criar experiência humana, escolho a humanidade. Ao escolher a humanidade, por ela ser um programa de natureza humana, eu também estou me limitando à produção de realidade humana. Eu só vou conseguir, na experiência humana, produzir realidade humana. Tudo que eu experimento é humano. Sou eu realizado na forma humana. Por quê? Porque eu estou usando um programa humano para brincar de autorrealização. Poderia ter escolhido qualquer outro? Poderia. Nesse momento eu estou usando o humano. Então, na hora que eu escolho a humanidade como o meu programa para a criação de realidade, eu me limito a criar a realidade dentro da natureza do programa, que é a natureza humana. Logo, se eu só posso produzir, só posso me realizar de forma humana, só posso produzir realidade humana, eu só posso experimentar a realidade humana. De infinitas maneiras.
Assim como eu posso produzir infinitos textos no Word. Milhões, zilhões de histórias e textos e diálogos e explicações e não sei o que, tudo lá. Agora, todas as produções no Word serão de texto. Todas as produções num programa de música serão de música. Todas as produções num programa humano serão humanos. Logo, toda a experiência será humana também. Mas eu, ser, não estou limitado à experiência humana. Sim e não. Sim e não. Não porque você é o potencial, você ser, cada ser é o potencial para usar todos os programas que existam para produzir realidade. Posso brincar de eu sou eu com as mais infinitas formas. Mas nesse momento, por opção, se você é um ser humano, você optou se limitar à produção de experiência humana. Que nem se você sentar na frente do computador e abrir o Word, você está optando por se limitar ao uso do Word. Não vai produzir música. Humanidade é a forma que o nada que cada um está usando para se transformar em tudo. É o princípio formador da realidade que a gente está experimentando. Se o princípio formador da realidade que a gente estivesse experimentando não fosse humano, o que a gente estaria experimentando não seria humano. Mas o princípio formador, o princípio que dá forma, ou seja, a forma, o princípio que está dando forma para essa realidade é o princípio humano, é a forma humana.